pensou pode lhe trazer saúde ou doença. É o que falaremos hoje de uma forma científica. Você faz aquilo que você pensa? Você é autêntico com você mesmo? Esse é o princípio da saúde. E nós vamos comprovar isso de uma forma científica aqui para você. Existiu muito, né, depois daquele livro O Segredo, a questão do pensamento, a força do pensamento. Só que essa força do pensamento, com o tempo, ela foi muito tida como algo esotérico e místico. E as pessoas sabem que o pensamento é importante, mas não sabem por que ele é importante. Não sabem como é a dinâmica do seu cérebro para que de fato esse pensamento seja importante. O que acontece conosco? Para nós existirmos, para nós respirarmos, nós precisamos pensar. Para que eu tenha saúde ou doença, o meu corpo precisa receber uma comunicação do meu sentimento. Então eu penso, eu gero, portanto, um sentimento a partir daquilo que foi comunicado em mim. E isso é derramado na minha corrente sanguínea em forma de saúde ou de doença. Nós temos neurotransmissores, que são compostos químicos que os nossos neurônios produzem. E esses neurotransmissores vão se unir a um neuropeptídeo, vão fazer uma comunicação no seu cérebro, que é chamada de comunicação sináptica, e essa comunicação vai ser derramada na sua corrente sanguínea. Então, se você é uma pessoa que o tempo todo está estressado, o tempo todo irritado, o que você pensa? Você pensa em raiva, aquilo que você entende por raiva, aquilo que você entende por indignação. Por isso você tem sentimentos de raiva, é a forma como você pensa. Se você pensa coisas boas e positivas e alegres, quando você fizer essa comunicação, é isso que você joga na corrente sanguínea. E o que são esses neuropeptídeos? Aqui que eu acho super interessante. São substâncias que se unem aos neurotransmissores, é uma proteína. E vai se derramar na corrente sanguínea, como eu disse. Mas essas substâncias, elas só são produzidas a partir de um pensamento. Eu não tenho como respirar se eu não tiver pensado antes. Daniele, mas eu sou uma pessoa que pensa pouco, conscientemente. Porque nós temos zilhões e zilhões de pensamentos por segundos e talvez até mais importantes esses pensamentos que eu não tenho acesso a eles, que são chamados de pensamentos inconscientes, talvez eu tenha muito mais comunicação através deles. Então, para que eu exista, para que eu respire, eu preciso pensar, fazer uma comunicação no meu cérebro para que eu possa sentir essa emoção. Esse pensamento, portanto, ele é mental. Qual a diferença? O cérebro é físico, ele está aqui na minha cabeça, e a mente, ela está em todo lugar e em lugar nenhum. A mente, ela é considerada abstrata, né? Embora aí, vamos ver o que a gente entende por abstrato. Então, o meu pensamento, ele é a minha essência. Então, quando eu penso, eu faço essa comunicação, eu derramo na minha corrente sanguínea. O que acontece é que quando eu nasço, eu começo por um processo de mielinização. O meu neurônio, ele precisa de uma capa de proteína, de gordura, e vai sendo construído. E é construído mais ou menos até aí 7, 8 anos, a minha principal sinapse de memória. É claro que eu sempre tenho essa construção, mas nesse período é um pouco mais forte. E ali eu estou me adaptando ao mundo, eu estou entendendo o que é o mundo a partir das minhas experiências. E nessas experiências eu vou estruturar inclusive o meu corpo físico, que é a maior somatização que eu tenho. Então tudo que eu sofro no meu organismo é psicossomático. Ah, mas não é só algumas coisas que são psicossomáticas? Tudo é psicossomático. Talvez não seja tudo psicológico, que é outra coisa. Mas tudo é psicossomático. Por quê? Porque tudo que acontece comigo é a partir do que eu penso e sinto. Então, se eu tenho uma doença na minha pele, por exemplo, aquela doença, ela aconteceu comigo com 30 anos, mas ela precisou ser construída em algum momento. Então, eu tenho uma estrutura emocional
que agora que eu tenho mais condições emocional, que eu tenho mais musculatura emocional, essa doença pode vir à tona. Ela vem à tona a partir de quando? De quando eu dou uma brecha. E o que é essa brecha? Essa brecha, elas são os momentos em que os meus pensamentos começam a ter uma baixa. Eles começam a ficar negativos. Eu começo a ter um esforço demasiado. Ou seja, eu não gostaria de estar fazendo aquilo. Eu não estou fazendo tudo que eu preciso com prazer de fato. Eu estou com muito pensamento em cima de pensamento, muita metacognição. Eu estou muito preocupado com algo. Tudo isso aí faz com que o meu organismo comece a se debilitar. Eu começo a ter uma baixa no meu organismo. Para que os meus genes patógenos possam trabalhar, para que o meu sistema imunológico fique bacana, eu preciso ter uma vida fluídica. Eu preciso ter os meus momentos de responsabilidade e trabalho. Eu preciso ter o meu momento de lazer, eu preciso ter o meu momento de descanso. Eu preciso alimentar a minha criança, ter meus momentos de adulto. Eu preciso ter prosperidade na minha vida, eu preciso ter movimentos prósperos na minha vida. Porque senão o meu organismo vai se debilitar. Então, vou dar um exemplo aqui do que pode acontecer com uma pessoa que está emocionalmente doente. Uma pessoa que se sobrecarrega demais. Muito trabalho, nunca fala não. Uma pessoa que vive muito preocupado, né, com o futuro, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, que eu tenho isso para entregar. Ela começa a gerar uma metacognição. Essa metacognição, ela tira a qualidade dos meus pensamentos. Eu começo a bombardear a minha corrente sanguínea com pensamentos de raiva, que eu não posso expressar minha raiva, de indignação, de frustração. Eu começo a ter isso em excesso na minha vida. O meu corpo vai se debilitar. O meu sistema imunológico vai se fragilizar, porque ele não está sendo alimentado do que precisa. Então eu começo a gripar, porque meu corpo ele é inteligente. Ele começa a dar alguns indícios. Eu começo com uma dor de cabeça, eu começo a gripar. Ele começa com coisas mais leves, porque ele quer me tirar da morte. Ele quer me tirar da loucura e posteriormente da morte. Com isso ele começa a mandar doenças para mim. Com isso eu começo a somatizar. Ou seja, eu preciso, para eu adoecer, eu preciso primeiro pensar e sentir. Eu preciso comunicar, meu corpo tem que entender alguma emoção para que eu possa então manifestar essa emoção no meu corpo. Essa emoção ela vai ser manifesta de acordo com saúde ou doença. Só que, dependendo da minha estrutura, se eu tenho uma estrutura mais esquizoide, possivelmente o meu corpo vai sofrer mais nos olhos e na pele. Se eu tenho uma estrutura mais oral, o meu corpo vai sofrer mais, talvez com gripe, garganta, pulmão. Se eu tenho uma estrutura mais psicopática, depois vocês vão assistir vídeos meus explicando cada uma dessas estruturas, possivelmente eu vou sofrer mais com problemas cardíacos. Então depende de como eu fui construído. Daniela, eu não sei ainda como é que eu fui construído. Como é que eu faço? Começa então a fazer uma leitura da sua vida. O que eu tenho feito? Nos últimos 2 meses, nas últimas 2 semanas, o que eu tenho feito? Porque a doença, você não faz uma coisa ontem e adoece hoje, tá? Você faz uma coisa há 3, 4, 5 meses atrás e adoece hoje. Então o que eu fiz nesse período? Como é que foi minha vida? Como estavam os meus pensamentos? Eu estava tendo lazer, eu estava tendo responsabilidades, eu estava descansando, como que estava a estrutura da minha vida, a organização da minha vida? Para que eu possa eliminar esses problemas, para que eu possa atenuar as doenças. Doença sempre vem, viu, gente? A partir do momento que nós nascemos, nós vamos caminhar para morrer, né? Como eu sempre digo, nós temos um intervalo entre o nascimento e a morte, que é o nosso processo evolutivo. Nesse processo evolutivo, eu preciso ter descarga no meu corpo. Essas descargas, elas vêm em forma de doença ou saúde. Eu tenho outras descargas, como o meu sonho, como o orgasmo, mas as doenças, elas são uma descarga emocional. Então, elas precisam acontecer. O seu corpo precisa encontrar uma vazão. A doença de tudo, ela não é ruim, ela é ruim quando ela é crônica. A doença ela é ruim quando você nunca melhora dela. Mas quando ela vem apenas para fazer uma descarga, ela chega a ser positiva, porque ela vem para te proteger. A dor vem para te proteger, tá? Onde tem células, tem dor. Onde tem células, tem emoção, porque todas as nossas células têm receptores para esses neuropeptídeos. Ou seja, todas as células recebem o seu pensamento. Então, a partir
partir de agora, o pensamento ele já não é mais algo místico ou holístico. A força dele não é algo mais que eu simplesmente falo, a força do pensamento, pensamento positivo. Não. A qualidade do meu pensamento me constrói. A organização do meu pensamento me constrói. Quando eu penso algo, desejo algo e faço diferente, essa quebra, essa cisão entre pensar e agir é igual à doença. O ideal seria termos autenticidade. Lembrando que a autenticidade não é você sair por aí falando tudo que você quer, isso é falta de educação. Isso não é autenticidade, não. Autenticidade é você ser honesto consigo. O meu relacionamento é favorável? O meu trabalho é favorável? O meu lazer é favorável? É você começar a funilar essa vida, começar a organizar, começar a repensar a sua vida. O que eu posso fazer? Olha, eu estou trabalhando 10 horas por dia. Eu estou doente, então eu posso cair para 8. Normalmente nós temos a desculpa, mas no meu caso eu não posso até que a doença venha e acabe comigo e me coloque numa cama. Então o adulto ele sabe a hora de trabalhar e a hora de parar de trabalhar. Ele sabe que o nosso corpo, inclusive, gente, nosso corpo foi feito mais para ter lazer e descansar do que para trabalhar. As pessoas invertem. E você ter prosperidade, você ser uma pessoa produtiva não significa que você tem que trabalhar para morrer, não. Pelo contrário, tem pessoas que trabalham o dia todo, 16, 15 horas por dia e não tem nada de prosperidade. E não consegue ganhar dinheiro. Então não é o tanto que você trabalha que vai fazer com que você tenha prosperidade ou com que você tenha dinheiro. É a qualidade do seu trabalho, é o seu foco, é como você direciona a sua energia. É isso que vai fazer você ser uma pessoa próspera ou não. É a organização que você tem, é como você lança uma coisa ou outra, como você se dedica a isso. Tá? Menos o tempo de trabalho. Quem dera fosse apenas o tempo de trabalho, quem dera entre aspas, né? Estaríamos doentes, talvez, e cheios de dinheiro. Não é assim que funciona. Então, o importante aqui para que você tenha saúde é você melhorar a qualidade dos seus pensamentos, melhorar a organização da sua vida e você começar a refletir. Eu já te dei algumas dicas aqui, já te falei até que nós temos um vídeo sobre estrutura corporal. Eu estou com doença de pele, o que eu posso fazer? Então eu vou começar a entender o que isso significa. Tem coisas que são bem óbvias, por exemplo, se eu estou com doença de pele, eu possivelmente tenho uma dificuldade com contato, com quem me encosta, com quem me toca. Algumas coisas a gente consegue fazer mais ou menos uma análise. Se a minha garganta está doendo, eu preciso, né, da boca, língua, garganta para falar, talvez o meu pensamento ruim esteja ligado a eu não conseguir me expressar, eu engolir muitas coisas, não conseguir verbalizar. Algumas coisas a gente já consegue fazer só pela análise leiga do nosso corpo. Tá? Eu quero que vocês entendam que todas as nossas células recebem todos os sentimentos. Alguns órgãos só têm uma carga maior. Quando eu estou nervosa, por exemplo, o meu fígado e o meu estômago vão sofrer um pouco mais. Mas todas as minhas células receberam aquilo ali. Todo o meu corpo recebeu saúde ou doença. Tá? É importante nós observarmos o nosso comportamento. É importante nós observarmos a qualidade daquilo que nós pensamos. Daniela, eu não consigo ter pensamentos prósperos. Você precisa então parar, tira aí 5 minutos por dia para meditar, esvaziar-se e aí você começar a pensar. Existe uma técnica chamada psicodrama, que eu vou dar uma dica para vocês que pode ajudar bastante. Você começa a falar para si próprio que você está bem. Você começa a falar para si próprio. Para o seu cérebro pelo menos acostumar com aquilo. Então, adoro lançar desafios e vou lançar um aqui para vocês de 7 dias. Começa a avaliar o seu pensamento em 7 dias. Só que eu quero fazer um desafio um pouco maior. 24 horas sem reclamar. Sem reclamar de nada. Absolutamente nada. Para o seu cérebro tomar um susto. Ele fala, opa, tem algo diferente. Porque o meu cérebro, ele tem uma neuroplasticidade. O que é isso, Daniela? É você ter um hábito, você criar uma rotina, você criar um hábito até que o seu cérebro acostume com aquele hábito. Uma pessoa que pisa torto, quando ela põe uma palmilha, ela fala, nossa, agora parece que eu estou pisando torto. Porque o cérebro acostumou com o movimento. Então, a neuroplasticidade é isso. É você agora melhorar a qualidade dos seus pensamentos.
melhorar a sua qualidade de vida, ter mais ordem. E deixa o seu pensamento começar a acostumar. Deixa o seu pensamento ser mais próspero, mais limpo, trazendo energias mais leves, como alegria, como um bem-estar. Começa a fazer planos, só que não faz o plano e pensar, ai meu Deus, eu quero isso, mas será que vai dar certo? Nossa, vai dar tudo errado? Não. Só faça as coisas positivas. Deixa sua mente ter um alívio durante essa semana. Porque assim você vai melhorando a qualidade dos seus pensamentos. Você vai melhorando então a qualidade da sua vida e trazendo saúde para a sua vida. Essa questão é tão importante que às vezes a gente não dá uma devida atenção, porque é simples demais. Gente, então, para eu ser saudável, eu só preciso mudar os meus pensamentos? Sim. Parece simples, mas e a dinâmica disso? Como é que é? Porque a dinâmica disso é o meu processo evolutivo. A dinâmica disso é a minha caminhada. A dinâmica disso é o momento que eu paro, penso como que eu vou me construir, como que eu vou me refazer e começo a caminhar. Nessa dinâmica eu vou encontrar um monte de obstáculo. Porque tem dia que eu não quero nem saber de pensamento positivo. Tem dia que eu tô nervoso, tem dia que eu não quero nada, eu quero chutar o balde. Nesse dia o que eu faço? Nesse dia eu paro e me respeito. Nesse dia eu desligo o telefone, eu vou pra cama, eu vou deitar, eu vou dormir, porque isso vai passar. Às vezes é o meu organismo sofrendo com algum ataque de pensamento aí. O que não vale é você ficar aí 15 dias deitado esperando o seu momento chegar. Mas às vezes o seu corpo pede para você dar uma desacelerada. Para você de novo começar no seu processo, para você continuar o seu processo. Tá? Então, pessoal, leve muito a sério essa questão do pensamento. A sua estrutura cerebral se dá pelo pensamento. Você respira porque você produz pensamento, porque você tem comunicação cerebral. Você vive porque você é um ser de alma. E a partir dessa alma, que a alma é emoção, né? A alma é onde se encontram as emoções e os pensamentos. A partir daí, o que você vai fazer? Você está aqui e você vai reproduzir, tá? No seu corpo. Buda falava o seguinte, é como se fosse um homem em cima de um elefante. O elefante é muito mais forte que o homem. Hoje o corpo é mais forte. Por quê que ele é mais forte? Porque a gente está na prisão, que é o próprio corpo, tá? Então imagina se esse elefante não é adestrado. Esse homem vai cair. Esse elefante vai fazer o que ele quiser. São as nossas emoções desorganizadas. Mas se você começa a adestrar aquele elefante, você começa a conduzi-lo. É isso que nós fazemos com o nosso corpo. A gente começa a adestrar o nosso corpo. A gente começa a colocar alguns limites, a gente começa a pensar, a gente começa a viver no aqui e agora. E aí eu vou então conseguindo me movimentar mais. Eu vou começar a andar com mais facilidade. Vou começar a entrar num caminho de prosperidade. Vou começar a entrar na minha saúde. Então o que é a psicossomática? Resumindo, psicossomática é tudo o que acontece no seu corpo. Psi é alma, significa alma, e soma significa o seu corpo físico. Então, psi-soma, psicossomático, é aquilo que você sente e pensa manifestado no seu corpo. Mas, se o meu corpo só existe porque eu pensei e gerei, né, o neuropeptídeo, eu sou aquilo que eu penso. Então, não estou indo de encontro com aquilo que eu desejo, eu estou contrariada, eu não faço aquilo que eu penso, eu vou adoecer. Vai chegar um momento que eu não vou aguentar. E como eu recebo gente assim em consultório? Como eu recebo pessoas que chegam falando, meu corpo não aguenta, eu dei uma crise de ansiedade, meu corpo não aguenta mais. O que significa isso? É o seu inconsciente falando, chega. A sua vida não está condizendo com o que você pensa. Ponto final. E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou melhorar isso? Aí eu preciso me reorganizar. Então nós temos diversas histórias de pessoas que largam tudo. Não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que largam tudo e vão viver de meditação, vão viver com os monges, né? Você não precisa fazer isso. Você pode ter tudo aquilo que você quer, de acordo com uma ordem, com uma organização, com paciência, sabendo os seus limites, respeitando os seus limites, tá? Quer olhar para a sua saúde? Olha para aquilo que você pensa. E como que você concretiza aquilo que você pensou.
Isso é unidade. Isso é unidade, mente e corpo. Só que, como eu sempre digo, nosso cérebro, ele é um cérebro de conflito, né? Ele é dividido. Por isso que a gente gera tantos pensamentos. Então, sendo assim, acontece muito de eu sempre estar nessas polaridades. Eu devo fazer isso, eu não devo fazer isso. Eu não encontro um meio termo. Eu não encontro um equilíbrio, eu não encontro um pulsar. A proposta é justamente essa. É você conseguir encarar a vida como ela é. Agora eu estou empolgado. Hoje eu não estou empolgado, não. Se eu não estou mais empolgado, o que eu preciso? Eu preciso de disciplina. Não tem como eu ficar empolgado o tempo todo, então agora é disciplina. Então agora eu não estou fazendo uma coisa que eu gosto, mas eu preciso equilibrar isso aqui. Eu tive um dia muito ruim, então pelo menos eu vou fazer algo que eu goste à noite. Eu preciso equilibrar isso. Só que o ser humano tem um romantismo de que ele precisa mostrar para o outro que ele não tem tempo e que ele trabalha muito. Então qual que é a frase mais famosa? Nossa, eu estou trabalhando demais. Porque a vida é dura, né? Deus ajuda quem cedo madruga e vamos trabalhar. Ou eu não tenho tempo. Existe um romantismo enorme no tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Então eu vou contar para você o seguinte: se você não tem tempo e se você trabalha demais, você não tem organização na sua vida e não tem prosperidade. Porque os seus pensamentos, eles estão voltados apenas para essa dinâmica, e quando o seu pensamento volta-se para uma coisa só, ele não pulsa mais. Se você só tem alegria o tempo todo, você começa a ter uma falsa alegria. Tem um filme muito bonitinho infantil que eu sempre indico, que chama Divertidamente, e ele mostra claramente, chega um momento que é só alegria, 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 e aí a alegria percebe que ela precisa da tristeza. Quem poderia salvá-la seria somente a tristeza. Por quê? O nosso organismo é perfeito. E todos nós temos tristeza, todos nós temos mágoa, inveja, todos nós temos raiva. Se você não tem, isso é uma aberração, precisa ser estudado, porque isso é do organismo. E nós temos uma tendência a romantizar os nossos sentimentos. Se você é triste, você não tem Deus. Como assim? Ele que te fez, ele que te colocou os sentimentos todos que estão aí dentro de você. Então é muito simples e muito complexo. De tão simples é complexo. Porque você precisa agora parar de sobreviver. Você precisa agora começar a viver. E não existe viver sem pensar. Outra coisa interessante para a gente finalizar. Qual é o meu propósito de vida? Eu vou depois gravar um vídeo somente sobre isso. A gente não vem com um propósito, a gente cria. O meu convite para você é criar o seu propósito. Qual que é o seu propósito? O que você quer que seja? Quem você quer ser daqui a 1 ano? Quem você quer ser daqui a 5 anos? A sua vida vai continuar desse jeito ou não? E o que você está fazendo para isso? Você já começou pelo menos a elaborar? Você já começou a organizar a sua vida para que daqui a 1 ano seja de um jeito, daqui a 5 anos seja de outro e daqui a 10 anos seja de outro? Cada dia que eu passo deixando para amanhã, eu deixo de viver o meu agora. O meu convite é pense o seu agora. Seja o que for que está acontecendo com a sua vida. Seja relacionamento, seja saúde, seja trabalho, seja dinheiro. É possível começar agora, indiferente de como. Mas se eu tivesse recursos, se eu fosse mais novo, se não fosse fulano ou ciclano. Então, tirando essas desculpas, o que você pode fazer? Talvez você não possa acordar amanhã com 1 milhão na sua conta, mas o que você pode fazer para adquiri-lo? Talvez você não possa acordar amanhã sem a gripe que te pegou, mas como que você vai fortalecer o seu sistema imunológico? Ou você apenas vai tomar remédio, porque tudo bem, eu tomo um remedinho e passa. Lembrando, gente, que o remédio ele é alopático, ele é para um efeito, ele vai surtir efeito naquele momento. E o que causou? Quando você vai trabalhar o que causou? Para que você tenha mais saúde, inclusive saúde emocional. Uma das mais importantes. Porque se você tiver milionário, se você tiver com um casamento perfeito, com tudo perfeito, mas por dentro você se sente mal, por dentro você tem um vazio e tem uma angústia, não adiantou. Mas se outras coisas vão mal, você tem uma boa condição emocional, você consegue se erguer, você consegue se levantar nas outras áreas. Então, a saúde emocional é muito importante, ela é importantíssima. Vamos desenhar os contornos da nossa vida.
os dias a vida te dá uma folha em branco, desenhe os contornos da sua vida e colora com as cores mais reluzentes. Está em suas mãos. Saúde ou doença através dos seus pensamentos. Obrigada!